Olá, gente. Aqui é o professor Thiago Luiz Gomes, professor de Geografia, e hoje a gente vai estudar dois conceitos novos da Geografia. Lembrando que ano passado, no sexto ano, vocês estudaram o conceito de paisagem, o conceito de lugar e o conceito de espaço geográfico. Esse ano a gente vai iniciar estudando dois conceitos básicos da Geografia, que são a região e o território, ok? Vamos para o primeiro. O que é uma região? É uma área ou espaço que foi dividido obedecendo um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela. O que isso significa? Você pega determinada área e divide a partir das características dela. Aí você pode usar o critério que quiser. Pode usar clima, pode usar vegetação, pode usar ocupação, economia e etc. O ato de regionalizar uma área significa dividi-la em regiões. Essa divisão, contudo, não é feita de qualquer maneira. Ela segue critérios específicos. Existem diferentes critérios que podem ser utilizados para regionalizar uma área: econômico, político, social, cultural, histórico, natural, tá? Então você regionaliza uma área a partir do tipo de estudo ou do tipo de planejamento que você quer aplicar naquela área. Então, qual é o objetivo de regionalizar uma área? Melhor compreendê-la, compreender as características naturais ou as características das ocupações humanas. Então, isso torna a região uma ferramenta importante para compreender o espaço geográfico, ok? Aqui eu trouxe dois exemplos de regionalização do nosso país. Tá? Tem a regionalização do IBGE e a regionalização chamada regionalização geoeconômica. Se você observar, elas duas são diferentes entre si. Enquanto a regionalização do IBGE ela divide o Brasil em 5 grandes regiões, a região geoeconômica divide o Brasil em 3 grandes regiões. Por que isso? Qual é a diferença? A questão são os critérios utilizados para dividir esse território. Okay? Enquanto o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, usa a diversidade natural, a cultura, a economia, o social e o político do nosso território, as regiões geoeconômicas levam em consideração apenas os aspectos naturais e as questões econômicas, socioeconômicas. Então, esses dois critérios vão resultar em divisões territoriais diferentes, como vocês podem ver. E aí a gente pode entender melhor, especificamente, o território a partir desses critérios. Okay? E aí a gente entende melhor o nosso território e pode aplicar políticas públicas, por exemplo, mais adequadas para determinadas regiões, como o governo brasileiro faz. Okay? E o que é o território? Para a geografia, o território pode ser relacionado à soberania de certo poder político em determinado espaço. Visto dessa forma, essa concepção estará diretamente relacionada às relações de poder. Território é poder. Todos os países do mundo têm seu território, ou seja, todos os estados no mundo que hoje chegam ali perto dos 200, né, países, segundo a ONU, mais ou menos 194, todos esses territórios, todos esses países têm seus territórios específicos, onde ele pode ser soberano, onde ele pode aplicar a sua política, onde ele organiza aquela área. Então, o território está relacionado a uma relação de poder com o espaço, né, de determinado órgão, determinado estado e às vezes até determinadas organizações, ok? O nosso país ele tem o território dele, que é esse que vocês estão vendo aqui. Toda essa área aqui é o território brasileiro, ou seja, o governo brasileiro ele tem poder, tem soberania sobre todo esse espaço. A gente ainda vai estudar como esse espaço foi formado, né? Ou seja, a gente vai estudar a formação do território brasileiro, ok? Mas como se estabelece um território? Todos os limites territoriais existem na face da Terra foram firmados por meio de acordos e tratados entre os países envolvidos, tá? Então, um país ele não consegue determinar o seu território sozinho, ele precisa debater com os países vizinhos a questão das fronteiras, ok? Então, após os acordos, vai se estabelecer ou se implementar linhas imaginárias que vão
marcar onde o território do Brasil, por exemplo, termina e onde o território de um outro país vizinho começa. Ok? Geralmente se usa marcos naturais, ou seja, rios, morros, serras, montanhas para estabelecer esses limites. Mas quando não é possível, você cria marcos artificiais, né? E coloca lá marcando onde termina o território e onde começa outro território. Okay? Então, assim, debatendo ao longo de séculos, né, o Brasil determinou aí seu território, que é isso que vocês estão vendo. E, a partir dos acordos e dos tratados com outros países, a gente delimitou as linhas de fronteiras com os outros países. Okay? A linha terrestre brasileira tem uma extensão de mais de 15 mil quilômetros e faz fronteira com vários países, né? Começando aqui do sul, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa. O Brasil, né, no caso o governo brasileiro, debateu e criou tratados junto com esses países para delimitar essas fronteiras. Okay? Além das fronteiras entre os países, o nosso país é dividido em estados. Então, eles têm as linhas de fronteiras entre os estados também, que foram estabelecidas a partir de leis dentro da nossa Constituição, que é o conjunto de leis que rege o nosso país. Tá? Atualmente, a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, todos eles com suas fronteiras entre si. Ok? Mas não é só isso. Aqui no nosso país, nós temos também os territórios dos municípios. Então, a gente tem ali 3 escalas de divisão territorial. Temos o território brasileiro, temos o território dos estados e também temos os territórios dos municípios, que hoje são mais ou menos 5.500 municípios. Né? Então, são muitos municípios que dividem aí todos os estados. Existem estados como o estado do Pará, que tem 144 municípios, mas tem outros que têm acima de 500 municípios. Okay? Todos eles com prefeituras, né, e câmaras de vereadores para organizar os recursos públicos e organizar os territórios. Okay? Então, essa é a hierarquia política e territorial do nosso país, né? Foi estabelecido a partir de leis. Por exemplo, para você criar um município, você precisa debater com a população que mora naquele determinado território, colocar leis federais, né, debater leis federais, debater leis estaduais, até que o município seja criado. Então, não é uma coisa simples, ok? Então, o que a gente estudou hoje? O que é região, né, e como a gente cria as regiões, né, no caso as regionalizações, lembrando que a região é uma criação da mente humana, ok? Então nós analisamos os espaços e dividimos ele, não é uma coisa natural. O território, ele se forma através de uma relação de domínio, de poder, geralmente feito pelos estados, né? O estado se organiza e domina determinado território, formando aí um país, uma nação. E a partir de acordos entre outros países, outras nações, nós estabelecemos as fronteiras e os limites entre os países, ok? É isso, pessoal. Obrigado por assistir essa aula. Foi um prazer. Até a próxima.